Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos assiste. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e hoje eu estou aqui mais uma vez para ministrar a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical da Revista dos Adultos. Para você que está semanalmente conosco, seja muito bem-vindo, e para você que está chegando agora, é um prazer tê-lo por aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Nós vamos ministrar hoje a terceira lição da Revista dos Adultos, a Revista dos Adultos, que traz por título da revista Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Glória a Deus. A nossa lição de hoje data do dia 18 de abril de 2021 e traz por título Dons de Revelação. Dons de Revelação. O nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14, versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Oh, glória à nossa verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, né? E quando a gente fala de engano, a gente não pode deixar de falar do diabo, né? Nosso adversário, o acusador da nossa alma, né? Ele começou então a sua trajetória terrena em Gênesis capítulo 3 enganando, né? E ele vai terminar a sua trajetória em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, enganando as nações também, né? A única paternidade que é atribuída ao diabo é a mentira, né? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, né? Continuando agora para então concluir a nossa introdução, a nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 8 ao 10, e no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versos 19 a 22. O objetivo geral desta lição de número 3 é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, né? E concluindo a nossa introdução, a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, em 3 categorias, né? A primeira categoria, a categoria de revelação, né? E que elas abrangem os dons o dom da palavra, né? O dom de sabedoria, melhor dizendo, o dom de conhecimento e o dom de discernimento de espírito, né? A segunda categoria, né, é os dons de poder, né, que é o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. E a terceira e última categoria ali exposta, né, é a categoria de expressão ou de elocução, né? Que são os dons de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas, né? Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, né? Ou seja, os dons de revelação, porque os dons de poder estudaremos na lição da semana que vem, de número 4, e os dons de elocução estudaremos na lição de número 5, né? Semana posterior ainda. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja. Com isso, então, a gente concluiu a nossa introdução, chegando agora aos nossos tópicos e subtópicos. Vamos resumi-los de forma clara, concisa e bem objetiva. E você que está de porte da sua revista, pegue também a sua Bíblia, porque a gente sempre traz muito conteúdo bíblico para agregar na nossa lição. Pegue seu bloco de nota, a sua caneta marca-texto, para anotar todas
as referências que a gente disponibiliza durante a lição. E se isso tudo já está sendo bênção na tua vida, eu te convido a, logo abaixo desse vídeo, a curtir o vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Adentramos agora ao tópico 1, que tem 3 subtópicos. Tópico 1, palavra de sabedoria. O tópico 1 tem 3 subtópicos. Subtópico 1, conceito. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? Então, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Eu quero ir a 2 textos da palavra de Deus nesse momento. O primeiro texto está no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, né? Então, quando falamos de sabedoria, né, não podemos esquecer desse versículo, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o segundo texto, quero ir contigo nesse momento, também está no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Se alguém perguntar o que é temor do Senhor, esse versículo responde que diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, né? Então isso é o temor do Senhor. Refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais, né? Então aqui a lição está nos dizendo que essa sabedoria, né, ela nos ajuda, né, a tomar decisões em circunstâncias extremas e em circunstâncias difíceis. Eu sempre digo que uma boa tomada de decisão, ela sempre tem 3 princípios. Uma boa tomada de decisões sempre tem 3 princípios básicos que a gente precisa observar. O primeiro princípio é o princípio da oração, né? A gente nunca pode tomar uma decisão difícil, uma decisão extrema, sem antes buscar a Deus em oração, né? Recorra a Deus sempre, né? Em primeiro lugar, recorra ao Altíssimo. E tem um texto para isso em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Deus. O segundo princípio é a análise, né? Nunca tome uma decisão precipitadamente. Sempre analise e veja tudo que está em jogo. E um bom sinal para você não tomar uma decisão é se você estiver de cabeça quente ou de cabeça cheia, né? Então, se você estiver de cabeça quente, não é uma boa hora para você tomar uma decisão, porque muitas das vezes, né, as consequências de uma decisão tomada de cabeça quente ou de cabeça cheia ou na hora da raiva, as consequências são irremediáveis, né? E o terceiro princípio é a paciência, né? Quantas pessoas se precipitam no dia mal, né? Esquecendo-se que o dia mal também passa, e elas precipitadamente tomam decisões que trazem consequências catastróficas para a sua vida. E um texto nesse momento importante é o texto de Salmos 30, versículo 5, que diz que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria vem pelo amanhecer. Então observe esses 3 princípios antes de tomar qualquer decisão. Com isso, então, concluímos o subtópico 1, avançando ao subtópico 2, que traz por subtítulo a Bíblia e a palavra de sabedoria. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos
de Faraó através de José, o filho de Jacó, né? Observe bem, esse texto está lá em Gênesis 41, né? Do verso 14 ao verso 41 também, né? Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Um texto importante nesse momento é o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, né? Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, né? Então a gente sabe que essa sabedoria, que tem essas virtudes, ela verdadeiramente veio do alto. Glória a Deus. Então esse é um exemplo no Antigo Testamento, né? Outro exemplo também no Antigo Testamento, a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, né? Igualmente é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento, e a revista A Lição traz dois exemplos para nós. O primeiro está no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 28, e o segundo exemplo, capítulo 4, do verso 29 ao verso 34. Eu sempre te peço que tu confira todos os versículos e referências que aqui são passadas para você melhorar e aprofundar o teu ensino. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição das Escrituras realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão, né? O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão lhes falava. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 9 e versos 10. Então trouxemos exemplos no Antigo e no Novo Testamento para maior profundidade, né, dessa questão. E antes que alguém pergunte, né, o primeiro mártir da igreja foi sim, então, o diácono Estevão, né? Alguém pode se indagar e perguntar, mas não foi Jesus? Não, Jesus não foi mártir, Jesus foi uma oferta de sacrifício. Ele mesmo diz, né, a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou, né? Então a gente aprende que Jesus não foi um mártir, mas foi um sacrifício pelo pecado da humanidade, né? Com isso concluímos o segundo subtópico, chegamos agora ao terceiro subtópico, liderança sábia, né? A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral, né? Então a gente vê a importância, né? A grande importância desse dom de sabedoria, né? Porque ele abrange todo, né, o ministério, seja ele pastoral, seja ele de aconselhamento, seja ele de um ministro da palavra. Eu quero deixar um texto que eu julgo ser importante nesse momento, que está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, que diz, né, quando não há conselho, os planos, eles se frustram, né, mas na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por esse ensino até aqui. Com isso, então, concluímos o subtópico 3 do tópico 1. Adentraremos agora, então, ao subtópico 2, que também tem 3 subtópicos, né? Tópico 2, o título Palavra de Ciência. Palavra de ciência. Subtópico 1 do tópico 2, o que é, né? O que é? Uma definição. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Eu quero ir a um texto nesse momento que está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 22, né?
Então isso é o fruto, né? O fruto disso é uma iluminação do Espírito acerca das revelações. Daniel 2:22 vai dizer, né? Ele, né? Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então a gente nota que quem revela o oculto e o escondido ao espírito do homem é Deus, através do seu Espírito Santo. Ainda no subtópico 1 do tópico 2, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, como citamos a recém, né? Deus é quem revela o oculto e o escondido. Eu sempre digo, o que Deus revela, ninguém esconde, e o que Deus esconde, ninguém revela. Glória a Deus. Subtópico 2 do tópico 2, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir ao propósito ou a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou até mesmo a identidade da mulher de Caim, né? Eu sempre digo que essas futilidades, a Bíblia não se detém e não tem nenhum dom que seja oferecido pelo Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito distribui os dons como lhe convém, que nos dê acesso a isso. Eu sempre repito que aonde a Bíblia não tem voz, a gente não deve ter ouvidos, né? E eu quero ir a um texto para a gente encerrar esse subtópico 2 do tópico 2, que está em Deuteronômio 29:29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, né? Porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, né? Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor e a gente não tem que estar querendo buscar inovações e a gente não deve querer falar aquilo que a Bíblia não diz. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3 do tópico 2, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos dos inimigos, né? Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 12, né? Então esse é um bom exemplo, né, bíblico da palavra da ciência. Eu quero ir a um texto nesse momento. Não, vamos mais à frente. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta Daniel, né? Isso está lá em Daniel 2, capítulo 2, verso 2 e 3, e 17 e verso 19 também. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, uma história muito conhecida, né? O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. E agora eu quero ir a um texto para a gente encerrar e concluir esse tópico 2, que eu julgo ser importante, e eu quero reler esse trecho da lição que diz: o dom da palavra da ciência não é adivinhação. Foque isso. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. O texto também está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19, que diz: então foi revelado um mistério a Daniel, né, numa das visões
da noite de Daniel, né? Então foi revelado o mistério a Daniel. Daniel não adivinhou o que acontecera, mas foi-lhe revelado em uma visão de noite, né? O dom não é uma permissão também, né? Para a gente concluir, o dom também não é uma permissão para julgar a vida dos outros, né? Então o dom não é adivinhação e o dom não é uma permissão para julgarmos os outros, né? Mas o dom é um conhecimento, né? Como diz a lição, concedido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Tudo isso já está sendo bênção na tua vida. Eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sabendo em primeiro lugar de tudo quanto postamos em nosso canal do YouTube. Com isso, então, concluímos o tópico 2, avançando agora ao tópico 3, que traz por título Discernimento dos Espíritos. O tópico 3 também tem 3 subtópicos, né? Tópico 3, Discernimento dos Espíritos. Subtópico 1, o dom de discernir os espíritos, né? Temos aqui uma definição: é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais, né? Então essa é uma definição, e eu quero agregar ainda a essa definição um texto da palavra de Deus que está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, que diz: amados, né? Não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, né? Então a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina a não crer em todos os espíritos, mas a provar se eles verdadeiramente vêm da parte de Deus. De acordo com o termo grego diácrisis, a palavra discernir significa, abre aspas, julgar através de, fecha aspas. Outro significado, abre aspas, distinguir. Ela denota o sentido de, abre aspas, se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos, né? Então a gente nota que aqui traz uma definição e traz, né, um exemplo, né, trazendo vários sentidos sobre a palavra discernir. Eu quero ir a um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Um texto muito conhecido, capítulo 16, verso 16, 17 e 18. Eu vou ler o texto e peço que você acompanhe. Anote também essa referência, aonde a palavra diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? A qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, né? E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu, né? Então temos um grande exemplo, né, de alguém que tinha o dom de discernimento de espírito. E Paulo, com esse dom, ele discerne que o espírito que estava naquela jovem era um espírito de engano. Então Paulo o expulsa em nome de Jesus. Subtópico 2, as fontes das manifestações. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. E eu vou além ainda e eu digo que tudo o que acontece também numa reunião, num culto, tem 3 fontes. Tudo que acontece num culto tem 3 fontes. Primeira fonte, Deus. Segunda fonte, o homem. A terceira fonte, Satanás, o diabo, né? Quando a fonte é Deus, mesmo que saia da liturgia
do culto que estamos acostumados, isso fará bem à congregação. Quando a fonte é Deus, ainda que fuja um pouco da liturgia do culto, tudo que acontece traz benéficias, traz benefícios à igreja e ao corpo de Cristo, né? Quando é o homem, né? A fonte da manifestação é o homem, uma manifestação da parte do homem, uma manifestação errada. O que se faz? A gente ensina-o e admoesta-o através da palavra de Deus. E quando essa fonte é o diabo, o que a gente faz? A gente precisa discernir, então, que a fonte daquela manifestação é o diabo e a gente precisa expulsá-lo em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, para a gente não cair então no engano de daqui um pouco estar sendo ensinado, né, por fontes que não sejam Deus, fonte homem ou fonte diabo, né? Então a gente administra pela palavra o homem, né, e a gente expulsa em nome de Jesus quando é uma manifestação maligna. No finalzinho ainda, para concluirmos o subtópico 2 do tópico 3, o dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, né? Um texto importante nesse momento está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 2, que diz: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, né? E com a medida que tiverdes medido, vos medirão, né? Então eu sempre digo que tudo que fazemos aos outros, né, em última instância, estamos fazendo a nós mesmos. Como assim, irmão? Eu vou dar um exemplo prático e claro para você entender. Se eu decidir jogar lama em alguém, primeiramente eu estou, no mínimo, sujando as minhas mãos com a lama que eu quero jogar no outro. Então tudo que fazemos aos outros, em última instância, fazemos a nós mesmos. Concluindo então o subtópico 2 do tópico 3, vamos ao subtópico 3, que traz por subtítulo discernindo as manifestações espirituais, né? Esse tópico a gente vai já se encaminhando para a conclusão dessa lição. Subtópico 3, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Já deixamos um texto, né, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que a gente deve provar os espíritos, né? Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, né? Eu quero ir a um texto contigo nesse momento que eu julgo ser importante, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, que diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, né? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, né? Os crentes bereanos, né? Então eles nos dão exemplo, né? De tudo quanto a gente ouvir, a gente deve posteriormente buscar nas escrituras se o que ouvimos condiz com o que a Bíblia diz, né? Isso é muito importante para a gente não cair na falácia, né, dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. Ele ensinou-nos, né, que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos, né, que produzem. Isto é, pelo caráter, né? Eu quero ir a um texto que eu julgo de mais de importante nesse momento da lição, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 44 e 45. Assim diz a Bíblia: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindima uvas dos abrolhos, né? O homem bom do seu bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração
fala a sua boca. Então eu sempre digo que um homem espiritual, ele não se conhece, ou ele não vem se dar a conhecer pelos seus dons, mas ele se conhece pelo seu fruto. Glória a Deus. Ainda para concluirmos o subtópico 3, Jesus conhece o segredo do coração humano. Eu quero ir ao último texto dessa lição, que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então a gente entende e aprende que tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus. Glória a Deus. Para concluirmos agora a conclusão, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinam, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Então, querido irmão, querida irmã, amigo que nos assiste, que a gente possa buscar esse dom de discernimento para que a gente não venha cair nas astutas ciladas do diabo, mas para que a gente possa discernir tudo quanto acontece à nossa volta, seja no culto ou no nosso cotidiano. Com isso, então, concluímos a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, e eu te agradeço mais uma vez por estar conosco. Logo abaixo do nosso vídeo, eu te peço, não saia antes de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Ainda te peço um minutinho, logo abaixo do vídeo ainda tem alguns links para você poder nos seguir no Instagram, e também tem um link do nosso grupo secreto do Telegram. E se você quiser que eu te passe em PDF todos os textos que eu usei na lição de hoje, entra para o nosso grupo secreto do Telegram, que lá já está um PDF preparado com todos os textos bíblicos que a gente disponibilizou hoje na lição. Então você, fazendo parte do nosso grupo secreto do Telegram, recebe em primeira mão um PDF com todos os textos bíblicos que a gente disponibilizou hoje, e também no meu Telegram eu posto conteúdo diariamente, semanalmente, ensinos bíblicos, teológicos, de muito relevo para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe, paz e graça.